Viver na presença de Deus. A ti que habitas nos céus, elevo os meus olhos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Salmo 123, versos 1 e 2. Um dos nomes que é atribuído a Deus no Antigo Testamento é Deus Altíssimo, ou El Elyon na língua hebraica. Melquisedeque, alguém que prefigura Cristo nos tempos de Abraão, era seu sacerdote e profeta. É interessante reparar que Abraão reconheceu no Deus de Melquisedeque o mesmo El Shaddai, ou Deus Todo-Poderoso, que ele servia. Há apenas um Deus verdadeiro, e é aquele revelado nas Escrituras Sagradas, que assumiu forma humana no Novo Testamento em Jesus Cristo. Antes da formação do povo no Antigo Testamento, período também anterior à Escritura, o Senhor se revelava pessoal e diretamente aos seus eleitos. Foi o caso de Melquisedeque. A visão do Senhor que ele possuía destacava a majestade e a grandeza divinas, especialmente sua santidade, mostrando-o como que retirado do meio dos homens. É verdade que o Senhor habita naquele que tem o coração contrito, mas porque já salvo e justificado em Jesus Cristo. Contudo, alguém que ainda não recebeu a Jesus como seu Salvador e Senhor não pode experimentar qualquer relacionamento de proximidade com Deus, pois permanece em sua impiedade. Devemos, portanto, compreender que a presença do Senhor conosco constitui-se na maior das bênçãos, a anulação do banimento causado pela queda de Adão, o reassumir da condição de filhos, agora adotados no sangue de Cristo. A habitação de Deus não está mais entre os homens, desde que a humanidade escolheu o pecado como forma de vida. O Senhor se radicou nos céus. Isso não quer dizer que não se manifeste mais na terra, mas que não se relaciona mais diretamente com os seres humanos, como fazia com Adão e Eva antes da queda. Ele não se mistura às maldades e impiedades de pecadores, mas ainda assim dirige o destino de todos os homens e habita no coração daqueles que verdadeiramente creem. O salmo, cujo verso epigrafado pertence, é um cântico de romagem, entenda-se, um salmo que era cantado em procissão rumo ao templo. Como dissemos, o ambiente que originou o salmo provavelmente é do exílio. Não havia qualquer possibilidade de auxílio humano, pois o socorro era exclusivamente divino. Ambientado no cativeiro, percebemos certa ironia no próprio acontecimento. O povo que não quis servir ao Deus verdadeiro, renegou a aliança e todas as bênçãos do pacto, tornou-se escravo em terra estranha. Fora de Israel, tornou-se impossível buscar a Deus por meio da religiosidade do Templo de Jerusalém. Além do fato geográfico, o edifício havia sido destruído na invasão. No entanto, desde sua consagração por Salomão em sua oração, o rei reconheceu que aquela casa não poderia comportar a presença do Senhor, nem mesmo o céu dos céus poderia, segundo Crônicas 6:18. Todavia, mesmo em terra estranha, poderiam buscar a Deus, pois sabiam que ele não estava limitado ao espaço. Voltados para Jerusalém, ainda que no estrangeiro, conseguiriam acessá-lo. Por isso, falar da habitação do Senhor nos céus compreende a possibilidade de buscá-lo em toda a terra. O céu está presente e se manifesta igualmente para todos. A cena descrita no Salmo enfatiza ambiente hostil de grande dificuldade. Aludindo ao cativeiro,
o seu sentido mostra o povo atento, na expectativa daquilo que o Senhor iria fazer. Na condição de escravos, muitas vezes eram comandados com um simples gesto dos seus donos. Um mero apontar de dedos bastava para expressar uma ordem. Estavam atentos àquilo que o Senhor haveria de fazer. É importante notar que a figura mostra o povo novamente se colocando na condição de servo do Senhor. Ao experimentar as terríveis agruras da vida sem Deus, os israelitas entenderam a maravilha que é ser dele servo. Há várias condições que as Escrituras utilizam para denotar nosso relacionamento com o Senhor: filhos, servos, amigos. Nenhuma delas anula ou se sobrepõe à outra. São três formas distintas de compreender quem nós somos diante de nosso Senhor. Expressam direitos, deveres e privilégios do maravilhoso relacionamento que temos com Ele. O Deus que havia permitido o exílio também sinalizaria a libertação no dia de sua visitação. O Deus único e eterno, totalmente distinto da criação, socorre aqueles que o buscam com fé. Muitos há que se acostumaram a seguir a Cristo de sua própria forma, mantendo-se equidistantes, mas professando alguma fé. Assim, renunciam ao bem mais precioso que temos, a intimidade com Deus. O Senhor, de fato, opera maravilhas. Creiamos no poder irresistível do Senhor, que faz executar sua vontade, e esperemos exclusivamente nele. Em Adão, todos foram exilados da presença do Senhor, mas em Cristo somos feitos seus filhos. Não desprezemos a bênção de viver diante de Deus. Tenha um excelente dia na presença do Senhor, Reverendo Jair de Almeida Júnior.